Fundação Educacional de Votuporanga há 50 anos. Faça parte dessa história. Unifev, inscrições abertas para o vestibular de medicina. A excelência está em nosso DNA. Faça sua inscrição. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Quarta-feira, junho chegou, seja bem-vindo ao TVU Jornal, primeira edição. E vamos aos destaques de hoje. Caso recente do estupro coletivo de uma jovem de 16 anos no Rio de Janeiro deu início a uma série de debates sobre o abuso sexual de mulheres em todo o país. Em Votuporanga, a realidade também preocupa. Pesquisa desenvolvida pelo Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, o INCOR, mostrou uma redução de 12% nas mortes por infarto, com a adoção da lei antifumo. Vereadores jovens de Votuporanga tomam posse em solenidade. Exposição fotográfica Meu Palco é a Rua, do fotógrafo riopretense Guilherme Baffi, apresenta flagrantes de artistas de rua. É agora, no TVU Jornal. Olá, boa tarde. Uma motociclista ficou ferida hoje de manhã em um acidente envolvendo duas motos no cruzamento das ruas Pernambuco e Rio Grande. O acidente aconteceu pouco antes das 9 horas da manhã no cruzamento das ruas Pernambuco e Rio Grande, a poucos metros da TV Unifev. Uma motociclista caiu ao solo e ficou ferida após colidir com outra moto. A vítima foi imobilizada e socorrida por profissionais da unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e levada para o atendimento médico na UPA. A motociclista foi identificada por Priscila de Oliveira Andrade, de 26 anos, e sofreu escoriações e contusões leves. As causas do acidente serão apuradas. Um homem foi preso pela Polícia Militar de Votuporanga após espancar a ex-namorada e efetuar disparos contra a moto da vítima, além de incendiar a casa dela. Após o crime, o suspeito fugiu, enquanto a mulher ferida foi levada pelo SAMU até a UPA. Não satisfeito, o suspeito, conhecido por Gibi, foi até a unidade de saúde atrás da moça, onde foi detido pelos policiais. O indivíduo disse que foi atrás da ex-namorada para terminar o serviço de matá-la e também acabou enquadrado pelo crime de ameaça. O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher. E falando em violência contra a mulher, o caso recente do estupro coletivo de uma jovem de 16 anos no Rio de Janeiro deu início a uma série de debates sobre o abuso sexual de mulheres em todo o Brasil. Em Votuporanga, a realidade também preocupa, principalmente com os casos que acontecem no ambiente familiar. No último sábado, votuporanguenses foram às ruas para cobrar o fim da cultura do estupro. Motivadas pelo caso da jovem abusada por 33 homens no Rio de Janeiro, elas pediram uma mudança de cultura, principalmente que as vítimas não sejam vistas como as causadoras da violência. Segundo a representante do movimento, foi o primeiro passo para mudar o olhar machista que ainda impera na sociedade. Se dói em uma, dói em todas. E aí esse ato que a gente fez em Votuporanga, então, foi pensando nesse caso que teve no Rio e já nos casos daqui de Votuporanga também, porque as mulheres não denunciam, as mulheres têm vergonha, têm medo de aparecer, se for uma pessoa conhecida, tem mais medo ainda, às vezes recebe ameaças para não denunciar. Então, é por isso que a gente manifestou, para acabar com essa... Até porque, na maioria das vezes, as mulheres são, além de terem sido vítimas, elas ainda são culpabilizadas pelo ato. Em Votuporanga, segundo dados divulgados na última semana pela Secretaria Estadual de Segurança Pública, foram registrados 13 casos de estupro entre janeiro e abril de 2016. Entretanto, nenhum desses casos aconteceu por conta da chamada cultura do estupro, mas sim em ambiente familiar, com autores conhecidos pelas vítimas.
É o que explica a delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher, a DDM, Edna Rita de Oliveira Freitas. A grande maioria dos casos de estupro que nós temos são realizadas no âmbito familiar ou de pessoas assim muito próximas. Namorado, certo, que mantém relacionamento sexual com uma adolescente abaixo de 14 anos. Apesar de haver o consentimento da parte dela, ela é considerada pela lei incapaz. Então, ele responde por um estupro. Com relação a crimes de autoria desconhecida, nós temos assim muito poucos, né? E nenhum caso que tenha sido, segundo a cultura do estupro, motivado pela vítima. A delegada explica também que a DDM trabalha em rede com outros órgãos do município. Assim que detectado o caso de estupro ou abuso, a vítima recebe acompanhamento médico e apoio psicológico por meio do Centro de Referência em Assistência Social, o CREAS. Segundo essa assistente social, as vítimas chegam com vários traumas e bastante sensibilizadas. Elas chegam com um trauma muito grande, então não só a criança, mas a família como um todo acaba tendo essa pressão psicológica, o medo, a vergonha, né? Isso tudo influencia no comportamento e acaba fragilizando. Para mudar esse cenário de abusos, a delegada da mulher destaca que mais importante que cuidados com os ataques nas ruas, as mulheres devem assumir que têm culpa na formação da sociedade machista. Segundo ela, cabe às mães o papel de educar os filhos homens a respeitar as mulheres. O que nós precisamos fazer é mudar a cultura. As mulheres, elas são vítimas de estupro porque elas dão causa no sentido, as mulheres são mães, elas são as educadoras. Então elas têm que conversar com os filhos e já orientarem desde pequeno que a mulher não é o que ela veste, não é o que ela fala, que dá direito a um homem de praticar uma agressão contra ela. Quando essa cultura for mudada, nós teremos uma sociedade melhor. Já a representante do movimento feminista espera que, aos poucos, a mentalidade machista da sociedade se altere e aumente o respeito pelas mulheres. A gente fala assim, não ensine as mulheres a temer, ensine os homens a respeitar. Então, né, a gente não quer mais sair para a rua com medo, viver com medo. A gente quer que os homens nos respeitem, né, independente da nossa roupa, independente do nosso corpo, de qualquer coisa, né? E a ONU Mulheres divulgou um comunicado solidarizando-se com a adolescente vítima de estupro coletivo. O braço da Organização Internacional do Brasil pede à sociedade brasileira tolerância zero a todas as formas de violência contra as mulheres e a sua banalização. Segundo a organização, a revitimização ocorre pela exposição da vítima em imagens e vídeo, além de pela culpabilização dela por julgamentos morais baseados em preconceitos e discriminações sexistas. A organização afirma que, como crime hediondo, o estupro e suas consequências não podem ser tolerados e nem justificados. E a Câmara Municipal de Votuporanga realizou ontem a sessão de posse dos 17 vereadores jovens que compõem o Parlamento Jovem da Escola do Legislativo. A solenidade aconteceu no plenário da Câmara. No total, 17 estudantes do ensino médio de escolas públicas e particulares da cidade fazem parte do projeto. A cerimônia contou com palestras do médico votuporanguense Anderson César Gonçalves, que foi vereador e presidente do Parlamento Jovem em 1996, e da professora do curso de Direito da Unifev, Andréia Martins Simon. Após a cerimônia de posse, acontece a eleição aberta para a composição da mesa diretora do Parlamento Jovem. Os novos vereadores também usaram a tribuna para os pronunciamentos. A posse contou com a presença dos vereadores desta Casa de Leis, diretoria das escolas, alunos, familiares, amigos e autoridades. O Parlamento Jovem é um projeto institucional da Câmara Municipal de Votuporanga, desenvolvido pela Escola do Legislativo. O objetivo é oferecer aos jovens uma oportunidade de conhecer e também participar do processo eleitoral e democrático, por meio do exercício da função no Poder Legislativo Municipal. No dia 6 de junho está marcada uma sessão ordinária do Parlamento Jovem.
Na reunião, serão discutidos e deliberados os projetos de lei criados pelos vereadores jovens. E atenção, servidores públicos, o Instituto de Previdência do município de Votuporanga, Votuprev, prorrogou os atendimentos do censo previdenciário até quinta-feira. Yasmin tem os detalhes. O prazo seria encerrado nesta terça-feira, mas a autarquia resolveu prorrogar. De acordo com a instituição, ainda faltam 400 servidores a atualizarem seus cadastros. Os funcionários que perderam o prazo terão outra oportunidade de se regularizarem. Basta comparecer à unidade das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. E aqueles que não fizerem o censo previdenciário serão penalizados de acordo com o que prevê o Estatuto do Servidor, com bloqueio de pagamento de salário. O Votuprev é localizado na Rua São Paulo, 3834, e o telefone é 3422-2566. 3422-2566. Yasmin Gutierrez para o TVU Jornal. E agora as notícias que ganharam destaque na região. É o Região em 1 minuto. Olá pessoal, boa tarde. Em Rio Preto, a Secretaria de Saúde divulgou ontem 9.778 casos positivos de dengue neste ano. Já o vírus da Zika infectou 184 pacientes. Outra cidade também que está com um número alto de casos de dengue é Birigui. A Prefeitura divulgou de janeiro até a última segunda-feira 4.500 casos positivos da doença. E ainda em Rio Preto, a Polícia Civil prendeu ontem 30 pessoas na operação Atuação de Campo de Polícia Judiciária. A ação foi realizada em 33 cidades da região que estão sob responsabilidade da Delegacia Seccional de Rio Preto. Essas pessoas foram detidas por crimes como roubo, furto, agressão e tráfico de drogas. Um casal ficou levemente ferido depois de uma carreta bater na lateral do carro em que os dois estavam, na rodovia Percival de Semeghini, em Ouro-Oeste. Segundo a polícia, o motorista não respeitou a sinalização no trevo que dá acesso à cidade e atravessou a pista, provocando o acidente. As causas oficiais serão investigadas. Uma família procura um homem de 42 anos que está desaparecido desde o dia 25 de maio em Potirendaba. José da Silva Barbosa sofre de problemas psicológicos e essa não é a primeira vez que ele desaparece. Quem tiver alguma informação deve ligar para o telefone 17 992 23 3557 e falar com a Maria do Socorro, a esposa de José. E esses são os destaques do Região em 1 Minuto de hoje. A todos uma ótima tarde. Termina hoje o prazo para inscrição no vestibular de Medicina da Unifev. Danilo Arroio tem as informações. Quem vai passar as informações para a gente é a coordenadora adjunta do curso de Medicina aqui da Unifev, a professora doutora Marlene Chinelato. Doutora, até que horas é possível fazer a inscrição para o vestibular? Até às 16 horas de hoje. E como fazer? As inscrições podem ser feitas no site da Unifev e no site da VUNESP. E qual que é a taxa de inscrição? Essa taxa é R$ 275. E como será o conteúdo desta prova? A prova consta de 50 questões de múltipla escolha, 18 questões dissertativas e uma redação. Em relação ao resultado, sai quando? O resultado ele vai estar disponível no dia 19 de julho. E o período de matrículas? Do dia 19 de julho até o dia 22. E nesse mesmo período, além de fazer a matrícula, aqueles que não foram chamados podem fazer a declaração de interesse. E quem tiver alguma dúvida, o que deve fazer? Deve acessar o site da VUNESP ou da Unifev ou ligar aqui na Unifev no telefone 3405-9999, no ramal 930 e 804. Tá ok, muito obrigado pelas suas informações. Lembrando, então, que as inscrições para o vestibular de Medicina aqui da Unifev encerram-se hoje às 4 da tarde. Qualquer dúvida, 3405-9999. Danilo Arroio Martins para o TVU Jornal. Uma pesquisa desenvolvida pelo Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, o INCOR, mostrou uma redução de 12% nas mortes por infarto com a adoção da Lei Antifumo. A legislação aprovada no estado de São Paulo em 2009 proíbe fumar em lugares fechados de uso coletivo. Uma norma semelhante foi aprovada em nível federal em 2014.
Esses são exemplos da diferença da artéria saudável com a parcialmente obstruída e a infartada. Quem fuma tem 5 vezes mais chances de chegar nesse último estágio. A explicação pode estar nas 4.720 substâncias tóxicas contidas no cigarro, que causam essa mudança no ritmo do coração. Nós percebemos, quando o fumante ele é crônico principalmente, você vai observar um enrijecimento dessas artérias, uma vasoconstricção arteriolar, uma redução do fluxo sanguíneo em todos os leitos arteriais, tá? Inclusive o leito arterial cerebral. Então você aumenta o risco não só do infarto, mas também de derrame, de doença arterial periférica, que é aquela que você tem dificuldade até para caminhar, porque as artérias das pernas ficam obstruídas ou com mais problemas. O risco é ainda maior para as mulheres que fumam e usam anticoncepcional. A gente sabe que o uso do anticoncepcional associado ao tabagismo aumenta muito o risco dessas mulheres, mesmo em idades jovens, sofrerem mais derrame ou terem maiores complicações do ponto de vista do coração. Uma pesquisa do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas mostrou que de 2009 para 2016 houve uma queda de 12% nas mortes por infarto relacionadas ao tabagismo. O mesmo estudo também revelou uma queda de 5% nas internações por infarto. Mariana faz parte do grupo de pessoas que resolveu abandonar o vício. Há 3 meses não fuma, uma vitória para quem conviveu com o tabagismo por 10 anos. Nesses 90 dias, já percebeu que ficar longe do cigarro pode proporcionar diversas experiências. Eu sinto mais o meu perfume, sabe? Sinto a alimentação também, sinto mais sabor das coisas, sabe? É muito mais perceptível do que quando fumava. Qualidade de vida que hoje Mariana aproveita e levanta a bandeira para que mais pessoas também possam conhecer esses benefícios. Tá sendo ótimo para mim viver sem cigarro. E, obviamente, em 5 anos você reduz drasticamente o seu risco de sofrer um infarto ou um derrame. A Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo informou que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo. Votuporanga já tem 3 casos confirmados de cachumba. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde. O Ender Rodrigues tem as informações. Até o momento, a cidade tem esses 3 casos, são 2 adultos e uma criança, mas de acordo com a Secretaria de Saúde, não é um surto, porque os casos não aconteceram nas mesmas casas. Ao meu lado está a enfermeira responsável pelo setor de imunização aqui da Secretaria, Daniele Fortilli. Daniele, a população deve ficar em alerta quanto à cachumba, como está a situação da cidade? Bom, primeiramente assim, quem não está com a sua caderneta de vacinação em dia, tanto criança quanto adulto, deve procurar a sua unidade de saúde para se vacinar, porque a melhor forma de se prevenir contra a cachumba é a vacina, e nós temos ela disponível na rede pública, que é a vacina tríplice viral, que ela protege contra o sarampo, a cachumba e a rubéola. Nós tivemos 3 casos, como eu falei agora, né? Mas não é considerado surto, né, Dani? Não, entramos em contato com o Estado. Por ter sido casos dispersos que não ocorreram no mesmo local, não é considerado um surto. A população, se ficar com alguma dúvida, com algum sintoma, o que deve fazer e quais devem ser os sintomas aí que a pessoa deve ficar em alerta? Bom, geralmente a cachumba é a inflamação das glândulas parótidas, né? Que fica aqui na região do pescoço. Então a pessoa percebeu qualquer inchaço, um nódulo atrás da orelha, apresentação de febre, procurar o médico. Muito obrigado, viu, Daniele? Então, se você ainda ficou com alguma dúvida ou quer se vacinar contra a cachumba, né, se não está com a caderneta em dia, só procurar a unidade de saúde mais próxima aí da sua casa. Wender Rodrigues para o TV Jornal. O Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga estendeu a campanha do agasalho Aquecer com Amor. Quem quiser participar ainda dá tempo. Gabriele Ferreira tem as informações.
Se você tem uma roupa, um calçado ou um cobertor que não usa mais e está em bom estado de conservação, você pode doar para o Fundo Social de Solidariedade. É que a campanha do agasalho foi prorrogada até o próximo dia 10 de junho. Ela teve início no dia 16 e terminaria na terça-feira desta semana, mas o objetivo é conseguir mais arrecadações. Então, se você tem interesse em ajudar, o telefone para contato é o 17 3421 7020. Gabriele Ferreira para o TVU Jornal. A exposição fotográfica Meu Palco é a Rua, do fotógrafo riopretense Guilherme Baff, apresenta flagrantes de artistas de rua. As fotos estão na Escola Municipal de Artes, aqui de Votuporanga. As 50 fotos mostram uma arte que encanta as ruas. Quem nunca cruzou no caminho com essas impressionantes estátuas humanas? Ou ficou vislumbrado com os malabaristas, palhaços, violeiros? Das ruas para os registros feitos pelo olhar do fotógrafo Guilherme Baff. A exposição Meu Palco é a Rua está em Votuporanga, uma das 6 cidades que essas obras percorrerão. Ao chegar na Escola Municipal de Artes, o público vai encontrar em cada imagem uma história diferente, contada por flagrantes de personagens anônimos e artistas renomados, que estão nas ruas, avenidas e cruzamentos de São José do Rio Preto. É a arte não encontrada nos palcos e arenas convencionais, que de modo involuntário se tornaram figuras folclóricas. A exposição vai até sexta-feira. A Escola Municipal de Artes funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde e aos sábados, das 8 da manhã ao meio-dia. O endereço é Rua São Paulo, 3456, atrás da Concha Acústica. O telefone é o 3422-4288. E no próximo bloco tem previsão do tempo e ainda hoje tem rodada do Brasileirão. Josiano Garofolo comenta. A gente volta já. Vamos ver agora como fica o tempo na região. A previsão é com Nádia Martins. Olá! O mês de maio terminou chuvoso e com temperaturas mais amenas. As possibilidades de pancada de chuva aumentam a partir da tarde desta quarta-feira em grande parte do noroeste paulista. Na capital, São Paulo, o frio do começo da semana já dá uma trégua, mas a temperatura continua amena e com previsão de chuva forte, mínima de 15 e máxima de 23 graus. Em Rio Preto, a quarta-feira deve ser nublada com chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre 18 e 26 graus. Em Votuporanga, o sol predomina durante a tarde, mas também há previsão de chuva por aqui. Os termômetros marcam mínima de 17 e máxima de 28 graus. E a previsão do tempo fica por aqui, até mais. Chegou a hora do esporte. Josiano já está aqui. Muito boa tarde, Josiano. Vamos começar aí falando sobre o dia do desafio, né? Votuporanga disputou com uma cidade do México. Como que ficou o resultado aí, Josiano? É isso mesmo, Luciano. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a primeira edição do TVU Jornal. Há exatamente uma semana aconteceu o dia do desafio. Votuporanga concorreu com a cidade mexicana de Teapa, cidade que fica a 800 quilômetros da capital, a cidade do México. E vencemos, Luciano, vencemos essa competição aí. Na verdade, todo mundo ganha no dia do desafio, né? Porque tira muita gente ali do sedentarismo, o pessoal que tá paradão, e leva para 15 minutinhos de atividade física. Não que 15 minutos fará aquela diferença, né, enorme na vida, mas dá aquele ânimo para a pessoa seguir em frente à atividade física, continuar se exercitando. E muita gente de Votuporanga fez atividade aí na semana passada, no dia do desafio. Olha só, 21.514 pessoas em Votuporanga da população, representa aproximadamente 25% da população votuporanguense. O pessoal aderiu ao dia do desafio e venceu a cidade de Teapa, no México, aí, que movimentou apenas 18% da população. É colocado esse parâmetro aí, e Votuporanga, então, comparado com o adversário, aí, mandou muito bem. Tem aqui a palavra do Johnny Dias, que é o coordenador local do Dia do Desafio, que parabenizou todo mundo, estudantes, trabalhadores, todo mundo que
os segmentos, todos os demais segmentos da sociedade que se uniram aí, possibilitou atingir números expressivos. Parabéns ao Johnny, que coordenou todas essas atividades aí, e também a todo mundo, né? A todos nós, Votuporanga, campeã aí no dia do desafio contra uma cidade mexicana. Isso aí, parabéns para todos que participaram, né? Hoje tem rodada do Brasileirão, né? Tem clássico aí, né? Exatamente, Luciano. Tem clássico, Santos joga Corinthians e Santos, jogo em Itaquera, 9 horas da noite, não vai passar pelo menos na televisão aberta aí. E é mais um jogo que o Santos está desfalcado, vai ter que se segurar, viu, Luciano? Tá sem Lucas Lima, tá sem o Gabigol, tá sem ainda o Ricardo Oliveira, aliás, lesionado, e os dois outros na seleção brasileira. E aí o técnico Dorival Júnior está mudando um pouquinho o esquema. Já não dá para jogar naquele clássico 4-3-3, que o Santos é tão conhecido e tão perigoso, porque não tem mais as mesmas peças de qualidade. Então ele vai mudar um pouquinho a escalação, passar aqui para vocês. Vai com Vanderlei no gol, Vitor Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique e Zeca, Thiago Maia, Renato, Vitor Bueno e Rafael Longini, ou Ronaldo Mendes, vai decidir ainda, Paulinho e Joel no ataque. Esse é o Santos bastante modificado. Já o Corinthians, um pouquinho desgastado, Tite andou poupando jogador de treinamento porque teve partidas aí seguidas às 11 horas da manhã, teve no feriado e teve também no final de semana. Vai com o Walter, o Cássio mesmo, já era, viu, Luciano? Não tem mais, acho que não tem mais possibilidade dele voltar para o gol do Corinthians. Walter no gol, Fagner, Felipe, Wilson e Wendel, Christian e Bruno Henrique, Marquinhos Gabriel, fez um golaço na última rodada, Guilherme e Giovanni Augusto, com o Luciano no ataque. O Luciano se firma aí como o centroavante do Corinthians. Também na rodada de hoje, o São Paulo entra em campo, o Paton Bausa faz algumas mudanças aí, joga às 9h45 da noite em Florianópolis contra o Figueirense. Passar rapidamente só para encerrar o nosso comentário, a rodada de hoje começa às 7h30 da noite com Inter e Atlético Paranaense, depois às 9 da noite Santa Cruz e Sport Recife, mesmo horário Coritiba e Chapecoense, e também Corinthians e Santos. 9h45, como eu falei, Figueirense e São Paulo, Botafogo e Cruzeiro, e Atlético Mineiro e Fluminense. Amanhã, completa a rodada, América Mineiro e Ponte Preta, Flamengo e Vitória, e às 9 horas da noite na Arena, Palmeiras e Grêmio. Luciano. Josiano, muito obrigado então e até amanhã. Até amanhã. TV O Jornal fica por aqui. Para você, uma boa tarde. A gente se vê amanhã. Até lá.